Deus é bom. E eu quero perguntar, quantas pessoas hoje estão aqui, ou mais recentemente têm vindo a este lugar, que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez, para levantar a sua mão. Bem-vindo à casa de Deus, bem-vindo à casa de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus, por podermos estar a receber pessoas novas hoje. Hoje eu quero trazer-lhe uma palavra. Eu quero que você visse para aí alguém que está ao seu lado e diga-lhe assim: tu não estás aqui por um acaso. Tu estás aqui por um propósito. Diga ao outro: tu não estás aqui por acaso, mas tu estás aqui por um propósito. Amém? Então eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1 e versículos 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. E eu vou ler-vos, creio que também vão colocar aqui, sim, nesta tradução da Nova Versão Transformadora. E diz assim a palavra de Deus: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Diga assim comigo: tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo é tudo, amém, irmãos? Então diga assim comigo: eu fui criado por ele e para ele. É o que a palavra de Deus diz, verdade? Há uma pergunta quase existencial que todo o ser humano faz: por que é que eu estou aqui nesta terra? Alguém já fez essa pergunta a si mesmo? A outro? Quantos já tiveram esse interesse em saber por que é que eu estou aqui nesta terra? E se quisermos responder a esta pergunta, nós temos que começar por procurar a resposta em Deus. Porque a palavra de Deus diz, como nós vimos, que tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, se queremos saber porque é que nós estamos aqui nesta terra, nós temos que procurar a nossa resposta, diga comigo, em Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. E sabe, desde sempre o ser humano procurou saber o motivo da sua existência. Mas sabe onde é que nós falhamos? Falhamos ao fazermos perguntas egocêntricas. Perguntamos: o que é que eu quero ser? O que é que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ambições? Quais são os meus sonhos para o meu futuro? É verdade ou não? Mas sabe, concentrarmos tudo em nós mesmos jamais desvendará o verdadeiro propósito da nossa vida. Concentrarmos todas as questões em nós nunca vai permitir que nós conheçamos verdadeiramente o propósito que nós temos nesta terra. Eu quero convidá-la a abrir em Jó, capítulo 12 e versículo 10. Jó 12, 10. E diz assim a palavra de Deus: em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Vamos dizer juntos: nas suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Se nós, ao lermos isto, nas suas mãos está a vida de todas as criaturas, nós podemos dizer: a minha vida está nas mãos de Deus? Somos todos criaturas? Então a Bíblia diz: em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego, o respirar. Quantos estão aqui que respiram? Que bom, não é, irmãos? Senão não estávamos aqui. Mas você respira? Sabe, a Bíblia diz que este fôlego está nas mãos de Deus. Se nós respiramos, se nós temos vida, foi porque assim Deus o permite. Diga comigo: glória a Deus. Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Se eu existo, diga, se eu existo, é porque Ele quer que eu exista. Você pode dizer isso com alegria: se eu existo, é porque Ele quer que eu exista. Sabe, a Bíblia diz que nós respiramos, e isso é porque Deus nos dá o fôlego da vida. E nós podemos perguntar: mas então porquê acreditar na Bíblia? Verdade? Podemos ou não? E eu vou
ler, porque eu li um estudo num livro, e eu vou passar a citar para que vocês também possam ouvir segundo aquilo que eu li. Um cientista matemático chamado Peter Stoner fez um estudo sobre a veracidade da Bíblia e publicou esse estudo no seu livro Science Speaks, significa a ciência fala. E veja, ele pesquisou todas as possibilidades de um homem comum cumprir as profecias ditas no Antigo Testamento sobre o Messias. Mas, existem 300 profecias na Bíblia sobre o Messias. Existem 300 profecias no Antigo Testamento que falavam da vinda de Jesus. Mas Peter avaliou apenas 8 dessas profecias. Estendeu a sua equipa a 600 alunos de 12 classes universitárias. E depois de calcular todas as probabilidades, o matemático e a sua equipa concordaram que a probabilidade de algum homem ter vivido até o presente e ter cumprido todas as 8 profecias, veja, a Bíblia tem no Antigo Testamento mais de 300 profecias sobre a vinda de Cristo. Mas Peter, o matemático, pega apenas em 8 profecias e vai ver a probabilidade de um homem comum poder cumprir 8 profecias. E ele vê apenas 8 delas. E nós sabemos que o Antigo Testamento fala desde o lugar onde Jesus ia nascer até à forma como ele iria morrer. E ele descobriu que a probabilidade de algum homem ter vivido até ao presente e ter cumprido todas as 8 profecias é de cerca de 1 em 100 quatrilhões. Veja a quantidade de zeros que aquilo tem. É uma probabilidade de 1 em 100 quatrilhões. Ou seja, apenas 8 delas. Veja, a probabilidade de um homem cumprir as 8 profecias é de uma pessoa em 100 quatrilhões de pessoas. A probabilidade é quase nula, verdade? De um homem poder cumprir apenas 8. E a verdade é que as 300 foram cumpridas em Cristo. Eu quero ouvir um amém. As 300 profecias sobre Cristo foram cumpridas nele. A Bíblia foi escrita por pessoas completamente diferentes, em épocas e lugares diferentes e em 3 línguas diferentes, mas absolutamente tudo se conecta. É um livro impossível de ser idealizado pela mente humana. Por que é que eu lhe trouxe isso? Não porque eu não creio na palavra de Deus, mas para nós vermos que a própria ciência comprova a veracidade da Bíblia. Dê um aleluia, porque o seu manual de vida, onde está tudo escrito, tudo o que Deus quis dizer-nos, é a pura verdade para cada um de nós, amém? Se você lê a palavra de Deus, você mergulha na palavra de Deus, você mergulha naquele que pode dar-lhe propósito nesta terra, naquele que pode mudar a sua vida, transformar tudo em si e levá-lo para mais perto dele, amém? Então, o sentido da vida nós não o vamos descobrir olhando para dentro de nós mesmos. Isto porque se nós não nos criamos a nós mesmos, também não podemos definir para que é que existimos. Eu quero perguntar-lhe, você criou-se a si mesmo? Vire-se aí para alguém e veja se ele foi criado por ele próprio. Pergunte-lhe, quem é que te criou? Foste tu que decidiste criar-te, colocar o nariz nesse lugar, a perna nesse lugar? Foste tu que decidiste isso? Sabe, há aí muitas doutrinas não, mas teorias pelo mundo. O corpo é meu. Eu queria saber quando é que o conseguiram criar. Você determinou o dia do seu nascimento? Você determinou o lugar onde você ia nascer? Você determinou quem eram os seus pais? Alguém fez isso? Por aí alguém que fez isso? Você determinou onde, como é que você ia ser fisicamente? Alguém? Sabe porquê? Porque você não tem domínio sobre si mesmo. Você não foi criado por si. Foi criado por um Deus todo-poderoso. Um Deus eterno e maravilhoso que quando o fez, quando o criou, foi com um propósito específico. Sabe porquê? Porque Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada só porque... Deus faz tudo com um propósito. Amém? Conhecer o propósito da nossa vida é concentrar-nos em Deus, que é o nosso Criador. Você existe porque Deus quer que você exista.
Você foi feito por Ele e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Se você não compreende que foi criado por Ele e para Ele, a sua vida nunca vai ter sentido. Somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos que você optar para descobrir estas coisas vão levá-lo a um beco sem saída. Vão levá-lo a uma estrada sem saída. Vamos ver Romanos 8:6. Romanos 8:6. Diga assim bem alto: eu existo porque Deus quer que eu exista. Diga a alguém que está perto de si: tu existes porque Deus quer que tu existas. Romanos 8:6 diz: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Permitirmos que a carne controle a nossa vida vai resultar em morte. Permitirmos que a nossa carne nos controle vai levar à morte, mas permitirmos que o Espírito Santo controle a nossa vida vai resultar em vida e paz para si. Muitas pessoas têm procurado em diversas formas descobrir o seu propósito. Alguém já pensou nisso alguma vez? É certo que darmos importância aos nossos sonhos, estabelecer metas, descobrir as nossas habilidades, são bons conselhos e podem levar a que nós sejamos bem-sucedidos, sim ou não? Mas eu quero dizer, ser bem-sucedido e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida são coisas absolutamente distintas. Você ser bem-sucedido nesta terra e você descobrir o propósito de Deus para a sua vida são coisas completamente diferentes. Por isso, muitas pessoas até alcançam os seus objetivos pessoais, cumprem os seus sonhos, sim ou não? Tornam-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estão distantes do propósito para o qual Deus os criou. Posso ouvir um amém? Porque você cumprir os seus sonhos, as suas metas pessoais, não significa que você encontrou o seu propósito. Porque o seu propósito você encontra-o em Deus. Você encontra-o em Deus. A sua segurança tem que estar em Deus, porque Ele é que não muda. Sabe, a Bíblia diz que Deus não muda. Nós mudamos, sim ou não? Quantos já mudaram? Em muitos aspectos. A forma como pensamos, como vestimos, como calçamos, como crescemos, como andamos. Tudo nós mudamos. Mas diga assim comigo bem alto: mas Deus não muda. Eu quero perguntar-lhe, se a sua identidade está firmada em algo que muda, você constantemente está a mudar. Mas se a sua vida, a sua identidade está firme naquilo que não muda, então você sempre sabe quem você é. Porquê que as pessoas estão sempre a variar? Agora são isto, agora são aquilo. Eu sou assim, eu sou assado. Não sabem bem quem são, porque elas não têm a identidade firmada em Deus. Estão firmadas em coisas que mudam, que se alteram. Mas eu quero perguntar-lhe nesta manhã, quando estão aqui e dizem: eu tenho a minha identidade firmada em Deus. Eu sei quem sou porque eu estou firmado em Deus, que não muda, que não altera. Eu quero dizer-te, Deus não muda. E Ele determinou desde sempre que tu não estás aqui por acaso, que você não está aqui por um acaso. Está porque Deus determinou que você deveria estar. Eu quero perguntar-lhe: você determinou o tempo em que você nascia? A época em que você nascia? Talvez se você pudesse determinar isso, talvez você não quisesse viver neste tempo, não sei. Eu sempre digo, e os irmãos sabem, que eu gostava de viver no tempo dos reis. Mas de preferência ser rainha ou princesa, não é? Já viu o que era? Não queria ser, não queria ser escrava. Eu queria mesmo era ser da corte. Alguém tem essas ideias assim? Não, só eu. Ser assim de outro tempo. Há pessoas que dizem: eu queria ser do tempo dos vikings, eu queria ser do tempo, não sei. Mas eu não pude determinar isso, irmão. Você pode. Você pode determinar, mas eu quero dizer-lhe, muitas pessoas perguntam: porquê é que eu estou aqui neste tempo? É exatamente para este tempo que Deus te levantou.
É exatamente para este momento, para esta época. Ai, mas há tanta desgraça. É tão difícil ter filhos nesta altura, neste mundo, porque está tudo tão difícil. Eu quero dizer-te, Deus sabe porque é que te colocou aqui neste tempo, porque Ele quer que tu faças a diferença, porque Ele tem um propósito para a tua vida, porque Ele é Deus maravilhoso que não muda e Ele sabe porque é que te determinou que tu estarias aqui neste momento. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Eu só posso estar grata a Ele. Amém? Só há uma forma de conhecermos o propósito para a nossa vida. Alguém quer saber? Diga a alguém que está ao teu lado, para tu conheceres, para você conhecer o propósito de Deus para a sua vida, só é possível através de revelação. Diga bem alto, revelação. Diga mais alto ainda, revelação. Isso. Precisamos saber o que Deus falou sobre a vida através da sua palavra. E aí saberemos porque é que estamos vivos, como é que a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Sabe, esta palavra tem essas respostas todas para si e para mim. O que fazer da vida? Como evitar certas coisas? Como será o futuro? O que posso esperar dele? Porquê é que estou vivo? Como é que a vida deve funcionar? De que é que ele me deve apartar? O que é que ele deve fazer? A palavra de Deus tem as respostas para a sua vida. A palavra de Deus tem toda a resposta para a sua vida. E sabe, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte da vida. Diga assim comigo, Deus não é apenas o ponto de partida da minha vida. Ele é a fonte da vida. Ele não é apenas o momento onde eu encontro o meu propósito, o que é que eu sou ou quem vou ser. Ele é a fonte da vida. Se eu estou perto dele, eu bebo das suas águas e me alimento das suas águas. Mas se eu me aparto dele, eu seco. Porque eu preciso da fonte da vida. E Deus é essa fonte. Amém? Então nós devemos recorrer à sua palavra e não à sabedoria do mundo. Edifique a sua vida sobre verdades eternas e então não será abalado. Sabe, muitas vezes nós estamos a firmar a nossa vida, as nossas decisões em teorias, em conceitos, em coisas, mas que elas não são eternas, elas não são a verdade, elas são passageiras, elas mudam. Quero fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tomou uma decisão no calor do momento? Já aconteceu consigo? Uma discussão, um problema, uma situação má e tomamos uma decisão radical naquele momento. Depois de passar esse momento, talvez nunca lhe aconteceu pensar, eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia, se calhar, ter tomado aquela decisão. Fazemos isso porquê? Porque tomamos decisões firmados em momentos passageiros. Posso ouvir um amém? Nós tomamos decisões, fazemos coisas na vida baseados num sentimento do momento. E sabe, os sentimentos são voláteis. As nossas, o que nós sentimos, o que nós pensamos muda, sim ou não? Mas a palavra de Deus, diga comigo, é eterna. É verdadeira. Ela não muda. Quero perguntar nesta manhã, onde está firmada a sua vida? Diga bem alto, na palavra. Se não está, diga-o pela fé. Diga-lhe, a minha vida está firmada na palavra, que é a verdade eterna. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1, e versículos 4 a 6. Desculpem, 4 a 8, Efésios 1, 4 a 8. Mesmo antes de criar o mundo, escute com atenção, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Diga assim, antes de criar o próprio mundo, Deus me amou. Você vê o incrível que isso é? Antes mesmo do mundo, de tudo o que você vê, de tudo o que você vê com os seus olhos foi criado, Deus já o amava.
Você está aqui hoje, nesta manhã. Deus já o amava a si, antes mesmo de criar o mundo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Vá, diga comigo, Deus me amou e me escolheu. Em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Se você está feliz com isto, diga amém. Diga aleluia. Sabe, você tem que mergulhar na palavra de Deus comigo esta manhã. Eu é que acordei tarde, irmãos, mas vocês é que parecem cansados, vá lá. Claro, porque eu dormi mais, não é? Não dormi o mesmo, a hora que avançou. Então vá, agita aí alguém que está ao pé de si e diga-lhe, antes de criar o mundo, Deus amou-te, Deus escolheu-te para ser santo e sem culpa diante dele. Incrível, não é, irmãos? Antes de criar o mundo, Deus já tinha pensado em nós, já nos tinha amado e já tinha escolhido para nós sermos santos e sem culpa. Ainda nem tinha acontecido nada, mas Ele já queria, Ele já sabia que ia haver alguma coisa que nos ia afastar dele, certo? E Ele queria nos adotar como filhos. Diga comigo, eu sou adotada como filha por meio de Jesus Cristo. E diz que Deus assim o fez para louvor da sua graça, que Ele derramou sobre nós no seu Filho. E Ele é tão rico, diga comigo, é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos, diga bem alto, e perdoou os nossos pecados. Veja, Ele fez isso tudo e ainda nem havia mundo. Nem havia mundo criado e Deus já tinha determinado todas as coisas para que você e eu pudéssemos ter acesso ao Pai. Este texto que nós lemos de Efésios 1 dá-nos 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, descobrimos a nossa identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus. Você e eu precisamos de um relacionamento com Jesus para conhecermos quem nós somos. Deus já pensava em si muito antes de você pensar sobre Deus. Diga comigo, Deus já pensava em mim antes de eu pensar em Deus. Antes de eu ter a capacidade de pensar em Deus, já Deus tinha pensado em mim. Que bonito, não é, irmãos? O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Vamos ver o que diz o Salmo 139, versículos 15 a 16. Salmo 139, 15 a 16. Os irmãos vão ver que eu hoje vou ler muita Bíblia. O meu marido ontem disse-me, tu vais ler a Bíblia toda amanhã? Eu disse, não, é só alguns versículos. Diga, Salmo 139, 15 e 16 diz assim: tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Uau! Diga assim comigo, Deus me viu quando ainda ninguém me tinha visto. Deus viu-me quando eu estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Você pode dizer, uau! Eu gostava que você dissesse um uau um bocadinho mais forte. Assim, uau! Abra bem essa boca e diga uau! Eu não sei se você entendeu. Isso! Alguém fez um uau muito bom. Faça lá uau! Isso! Faça para alguém que está ao seu lado uau!
Faça isso como se você nunca tivesse ouvido isto na vida. Ouvido isto na vida. Uau! Isso! Faça aí, olha, mulheres, façam isso quando nós vimos aquela promoção fantástica que estávamos à espera. Uau! Isso! Estou a brincar. Mas a Bíblia diz que Deus olhava para nós, Ele nos observava quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. E cada dia da nossa vida foi registado num livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Se você pensa que anda aqui, que acorda de manhã, dorme à noite e que ninguém quer saber da sua vida, eu quero dizer-lhe que cada um dos seus momentos já estava escrito naquele livro. Deus conhece todas as coisas da sua vida. Deus conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Nada está alheio a Deus. Ele conhece-o, conhece o que você não conhece, do fundo da sua existência. Ele planeou isto antes que você existisse. E quero dizer-lhe outra coisa, e sem contar consigo. Deus fez todas estas coisas sem a sua contribuição. Você não teve que fazer nada. Deus fez tudo sozinho. Então, se você acreditava que, isso sou toda minha, engana-se. Deus criou sem você. Ou então, amém? Deus criou-nos sem precisar de nós, irmãos. Você pode escolher muitas coisas na sua vida, é verdade? Você pode escolher com quem casa, que trabalho tem, que curso tira. Você pode escolher os seus amigos, os seus inimigos. Você pode escolher o que você quiser. Mas não pode escolher o propósito. Porque esse foi determinado. Ainda você nem sequer existia. O seu propósito de vida encaixa-se noutro propósito muito maior que Deus planeou para a eternidade. Então eu quero lembrá-lo e quero que você diga assim, bem alto hoje, eu não estou aqui por acaso. Eu não caí aqui do céu aos trambolhões. Diga lá, eu não estou aqui por acaso. E diga assim com toda a sua alegria, o seu amor, sua vida, seu melhor sorriso a alguém que está perto de si, tu não estás aqui por acaso. Você tem que dizer a alguém, porque isso é bom para a outra pessoa ouvir, para você ouvir. Diga a ele com o seu melhor sorriso, tu não estás aqui por acaso. Quantos se alegram por isso? Uau! Então eu quero dizer-lhe, o seu nascimento não foi um erro, não foi um infortúnio, não foi um acidente da natureza. Os seus pais podem até não o ter planejado, mas Deus fê-lo. Ele não ficou nada surpreendido com o seu nascimento. Ele não disse, ups, e agora? Nasceste, o que é que eu faço contigo? Vou pensar, pode ser isto. Não. Você pode ter apanhado pessoas desprevenidas com a sua chegada. Mas diga assim comigo, mas Deus não ficou surpreendido. Ele sabia que eu vinha a caminho, porque foi Ele quem me criou. Uau, eu estou tão feliz nesta manhã por isso. E você está feliz? Então, primeiramente, nós fomos concebidos na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em nós. Nós estamos vivos porque Deus quis criar-nos. Deus nunca fez nada acidentalmente e jamais comete erros. O motivo de Deus nos ter criado foi o amor que Ele nos tem. Porquê que Deus nos criou? Porque Ele nos ama. Diga, porque Ele me ama. Às vezes é difícil nós dizermos isso, não é? Sim ou não? Ainda bem que não ouço não, é tudo sim. Por acaso nem foi um silêncio. Então eu vou ajudar-vos. Diga comigo, Deus me ama. Diga mais alto. Um bocadinho mais alto? Isso é só para você ter a certeza que Deus o ama, amém? O motivo de Deus nos ter criado então é realmente o amor. A Bíblia diz, e nós já lemos em Efésios 1:4, que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Amém? Antes de criar o mundo, Deus já pensava em si. Nós somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. Diga assim comigo, eu sou preciosa.
Isso, ó precioso. Diga, eu sou precioso. Eu sei que eu estou a obrigar-vos a falar, irmãos, mas sabe porquê? A Bíblia diz que há poder na nossa palavra. Há poder na nossa boca, há poder na nossa língua. Quanto mais você declara estas coisas, mais você crê no seu coração que você é amado do Pai, que você é escolhido para Ele, que Ele o ama, que você não está aqui por acaso, mas há um propósito para todas as coisas na sua vida. Você pode alegrar-se nele nesta manhã. Então, nós somos a razão do seu amor. Vamos ver Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 diz assim: pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Ele fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Sabe, antes dos cientistas descobrirem que a Terra tinha todas as condições para que o homem pudesse viver nela, a palavra de Deus diz que Deus fez o mundo para ele ser habitado. Ele criou o mundo, Ele criou a Terra com todas as características próprias para que você e eu pudéssemos viver aqui. Você tem que se alegrar nesta manhã por isso. Se você não se alegra, eu faço alegrar-se. Estou a brincar. Mas eu sei que você se alegra nisso hoje. Então, por que Deus criou o universo? Porque Ele é um Deus de amor. Fomos criados para sermos alvos do amor de Deus. Assim, abra assim as suas mãos, se você puder, assim, no seu lugar. E diga assim, eu sou alvo do amor de Deus. Olhe para si mesmo e diga, vês? Eu sou alvo do amor de Deus. Eu fui criado porque eu sou amado por Deus. Sabe, irmãos, eu olho para vocês e eu vejo sorrisos e isso é lindo. Porque eu creio que hoje Deus está a derramar o amor na sua vida. Porque você não está aqui por acaso, mas porque você é escolhido por Deus e desenhado por Ele para estar aqui neste lugar. Amém? Então, Ele criou-nos por amor e para amar-nos. A palavra de Deus diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Sabe, Deus não tem amor para lhe dar. Ele é amor, a sua essência é o amor. Diga comigo, Deus é amor. Ele é amor. Ele não tem amor, certo? Ele não tem amor, mas Ele é. Porque a sua essência, quem Ele é, o caráter do Pai é amor. E quero dizer uma coisa, Deus, Ele não tinha necessidade de nos criar. Deus não estava a sentir-se sozinho. Não, estou aqui, não tenho ninguém com quem conversar. Não, porque a palavra de Deus mostra-nos que Pai, Filho e Espírito Santo são toda uma plenitude. E são três pessoas distintas, mas elas todas são Deus. Certo? Deus não estava abandonado nesta terra, não andava a vaguear e a dizer o que é que eu faço? Converso com quem? Não, a palavra de Deus diz que Ele tem milhares e milhares e milhares de anjos adorando. Ele não precisava de nos criar. Se você pensa que é uma grande coisa, não tenha no seu coração aquilo que o diabo tinha também. O diabo era um anjo de luz, ele adorava a Deus, mas um dia ele pensou, eu acho que entre mim e Deus, qual é a grande diferença? Eu posso ser Deus, num instantinho eu sou Deus. Grande erro da parte dele, certo? Grande erro da parte dele. Caiu e foi destituído e foi tirado da presença de Deus. Então, nós fomos criados porque Ele nos ama. Ele não precisava de nos criar, mas Ele decidiu criar-nos por amor. Você e eu somos escolhidos por Deus para amar e porque nós somos amados. A Bíblia mostra-nos que Deus criou-nos para expressar o seu amor. Vamos ver Isaías 46, versículo 3 e 4. Isaías 46, 3 e 4 diz assim: ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei.
Veja, Deus está a dizer assim a mim: desde que nasceste, eu estou, eu conheço-te, eu cuido de ti desde que tu estás no ventre. Você está cá nesta manhã, abana aí o seu irmão e diga-lhe: tu estás. Pergunte-lhe: tu estás aqui? Diga: tu estás aqui? Estão aqui? Não lhe diga isso. Já disse, isso foi bom que despertou, e agora você diz-lhe: tu és uma expressão do amor de Deus. E diga-lhe: e eu também. Fomos carregados por Deus desde que nascemos. Fomos cuidados por Deus desde que estamos no ventre. E Deus está a dizer: eu vou ser o teu Deus, até que tu fiques com os cabelos brancos. Ele está a dizer: eu vou ser o teu Deus até ao final da tua vida. Eu te criei e cuidarei de ti. Eu te carregarei e te salvarei. Se você e eu hoje tomamos a decisão na nossa vida por Cristo, podemos ter a certeza que Ele vai cuidar de nós. Até que os nossos cabelos fiquem brancos, irmãos. Eu já tenho alguns e é grave. Mas o bom é saber que mesmo assim, e ainda assim, Deus cuida de mim. Quantos têm cabelos brancos e dizem glória a Deus, porque Deus cuida de mim? Ainda pode haver aqueles que não têm cabelo. Você diz glória a Deus, porque Deus cuida de mim em todas as fases da minha vida. Porque Ele é o meu Deus, porque eu amo e porque eu sou amada por Ele. Ele carrega-me e Ele me salva. Quando eu confio nele, quando a minha vida está nele, Ele cuida de mim. Então podemos perguntar uma coisa, que é aquela pergunta que muitas pessoas fazem: se é assim, se é tudo isto, por que é que sofremos? Você já se perguntou? Por que é que acontecem coisas más? E eu vou-lhe dar um exemplo que eu vi esta semana num vídeo. Eu creio que é muito conhecido pelos irmãos também, mas eu vou falar sobre ele. Era um homem que ele vai... um homem, sim, um barbeiro. Ele está a dizer a um crente: eu não acredito em Deus. É impossível que Deus exista, porque se Ele existisse, não havia coisas más no mundo, não havia maldade na terra, não havia coisas horríveis como existem. Deus não pode existir, eu não acredito nisso. E aquele homem, aquele cristão, ficou a olhar para ele e não respondeu. Saiu e, passado um bocado, ele aparece no barbeiro com um homem com uma barba comprida, um cabelo muito grande. E chegou ao pé do barbeiro e disse: sabe, os barbeiros não existem. E ele disse: não existem? Como assim? Eu estou aqui. Eu sou um barbeiro. E ele disse: não. Se os barbeiros existissem, não havia pessoas com o cabelo comprido. Não havia pessoas com uma barba comprida. Não, os barbeiros não existem. E o barbeiro disse: não, você está a olhar para mim. Eu estou aqui, tenho o meu estabelecimento aberto. Esse homem está assim porque ele nunca quis entrar aqui. Porque ele nunca cá veio. E ele disse: exatamente. Deus existe. Só que você e eu é que não o procuramos. Você é que não o procura. Por isso é que há maldade na terra. Por isso é que há coisas más a acontecer. Porque você e eu não o procuramos. Por isso essa era a vossa questão, será a sua questão. Você diz: não, eu preciso de o buscar. Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Você precisa de buscá-lo e aí você vai encontrá-lo. Se você nunca o buscou, não diga que ele não existe. Porque quando você o busca, eu garanto-lhe que ele diz: eis-me aqui. Ele responde a um coração com fé. Então o barbeiro não pode dizer que uma pessoa com o cabelo comprido, ele está assim porque nunca foi ao barbeiro. Pois é. Ele está assim porque não quer, porque tomou uma decisão de ter o cabelo comprido e ter a barba comprida. Ótimo, para ele. Ele tomou essa decisão. E você, em relação a Deus, que decisão é que toma? Vai entrar em sua presença? Vai querer conhecê-lo? Ou vai evitá-lo? Diga comigo: a decisão é toda minha.
Sabe, o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso ele não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Porque nós podemos dizer, então se é tudo assim, se Deus me ama, se Deus me criou, se Deus me formou, por que é que existem coisas más a passar-se comigo? Porque o pecado nos separa de Deus. Porque o pecado nos separa dos planos de Deus. Se estamos separados de Deus, não podemos conhecer o seu amor. Mas Romanos 3:23 diz assim, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Diga comigo todos. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E estamos separados da glória de Deus. Nós temos que entender que fomos criados para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa da desobediência, da rebelião do homem, nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho. E o relacionamento com Deus foi quebrado. O pecado é um estado de indiferença do homem para com Deus. O pecado é você e eu estarmos indiferentes a Deus, à existência de Deus, a quem Ele é, ao caráter de Deus. E por isso a Bíblia também diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado na nossa vida é a morte, ou seja, a separação espiritual entre Deus e o homem. Deus é santo e o homem pecador. E um grande abismo separa-nos. E esse abismo chama-se, diga comigo, pecado. E ainda que tentemos completar as nossas vidas com tantas coisas, nós todos temos um vazio na nossa vida. Sabe de que tamanho? Do tamanho de Deus. Só Deus pode entrar e completar esse vazio no seu interior. Todos nós temos um buraco, um vazio na nossa vida que é do tamanho de Deus. Então permita hoje que Deus possa preencher esse vazio. Sabe, o pecado separa-nos de Deus desde a desobediência de Adão e Eva lá no jardim. E hoje qualquer um de nós faz coisas erradas, sim ou não? Ui! Qualquer um de nós faz coisas erradas, sim ou não? Pecado, a palavra pecado literalmente significa errar o alvo. Ou seja, pecado é aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Então o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto a fazer aquilo que lhe desagrada. Nós pecamos quando não fazemos aquilo que agrada a Deus e pecamos quando fazemos aquilo que desagrada a Deus. Verdade? Desde a mentira, roubo, falar mal, denegrir, odiar, matar, enganar, não perdoar, tantas coisas. Todos nascemos já com a tendência do pecado em nós. E sabe, Deus sabia isso. Diga comigo, nada escapa do controle de Deus. Por isso, no seu infinito amor e misericórdia, Ele prepara o caminho para que nós pudéssemos chegar de novo até Ele. Diga bem alto este nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a ponte, foi o caminho que Deus abriu para que nós tivéssemos acesso de novo ao Pai. E que esse abismo que nos separa de Deus, que é o pecado, pudesse ser totalmente derrubado e entrarmos na presença de Deus mediante o sacrifício, mediante o sangue de Jesus Cristo, mediante aquilo que Cristo fez por nós, mediante a obra que Jesus fez na cruz por si e por mim. Hoje nós temos acesso a Deus. Eu tenho que ter uma igreja diante de mim muito mais alegre com esta afirmação, meus irmãos. Porque se você e eu hoje temos acesso a Deus, foi porque um dia Jesus Cristo veio a esta terra, sofreu, morreu por nós, levou os nossos pecados, levou tudo aquilo que estava sobre nós, a condenação que havia em nós, e foi à cruz, morreu por nós, e Ele era inocente. Você e eu não somos inocentes, não éramos inocentes. Aqui alguém acha que é inocente? Aqui alguém acha que nunca fez nada? Mas Jesus, Ele deu a vida por nós. Jesus veio a esta terra e carregou todo o pecado sobre a sua vida para que nós tivéssemos acesso à vida de Deus. E sabe, é através dele que verdadeiramente nós podemos conhecer os propósitos e os planos de Deus para a nossa vida. Vamos ver o que é que diz Romanos capítulo 5 e versículo 8.
Eu já estou quase a acabar, irmãos. Estava a falar a sério. Deixem ver. É. Romanos 5:8. Diz assim: vamos dizer alto, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Veja que Deus não enviou Jesus a esta terra porque Ele achava que nós éramos umas belas pessoas, que merecíamos. Ele provou o seu amor por nós quando Ele envia Cristo, quando ainda éramos pecadores. Mas a palavra de Deus também declara que Ele morreu e ressuscitou. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4 diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Diga comigo: Jesus morreu e ressuscitou. E verdadeiramente a palavra de Deus diz, João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês não podem vir ao Pai se não for através de mim. A Bíblia também nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que Deus amou o mundo? De uma tal forma que Ele fez uma coisa. Ele enviou Jesus para morrer por nós. Para que todo aquele, diga comigo, que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Quantos querem essa vida eterna? E ao enviar o seu Filho, Ele ligou-nos de volta a Ele. E através de Jesus, nós temos acesso a Deus. Através de Cristo, você e eu temos acesso a Deus. Mas sabe, a Bíblia diz-nos: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas pessoas estão a dizer: todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, recentemente alguém importante disse: todos são filhos de Deus. Eu quero dizer-lhe: não, meu irmão. A palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Você e eu sermos feitos filhos de Deus é um poder que nos é dado através da nossa confiança e crença em Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos dá acesso ao Pai. Não há homem, não há, como diz a música, meus irmãos, não há Maria nem Manela, não há nada, não há João, não há Maria, não há nada que o leve à presença de Deus. Somente Cristo é o Senhor e Ele nos leva, nos dá acesso ao Pai. Eu quero dizer-lhe, se você está enganado, se alguém lhe disse: vai com a tua fé, vai àquele lugar, vai àquele, eu quero dizer-lhe, somente através de Jesus você e eu pode ter acesso direto ao Pai. Vocês conhecem a música? Nem o Manel nem a Maria são o caminho para Jesus. Não? Vamos continuar. Mas nem o Manel nem a Maria são o caminho para Jesus. Amém? Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Glória a Deus. Precisamos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, por meio de um convite pessoal. Sabe, nós recebemos Cristo pela fé, porque a palavra de Deus diz que não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém se venha a gloriar, mas é pela fé. Você e eu recebemos Cristo pela fé. E sabe, por meio de um convite pessoal. Não sei se vocês viram nas nossas redes sociais, mas esta semana o convite estava lá. Apocalipse 3:20. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus é um cavalheiro. Ele está à porta do seu coração e a dizer-lhe: vais abrir ou não? Jesus não irrompe na sua vida. Jesus pergunta-lhe: o que é que tu queres? E
Ele também diz: venham a mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus hoje diz-te a ti: anda ter comigo, vem a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vou trazer à vossa vida liberdade. Quando nós vamos a Ele e respondemos a esse convite pessoal, nós precisamos de reconhecer que somos pecadores. Nós estamos afastados de Deus, mas acreditamos que Jesus deu a vida por nós, pagou o preço da nossa salvação, o que nos correspondia a nós. E a Bíblia garante-nos que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? O grupo de louvor pode subir. E a Bíblia também diz assim: quem oculta os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa alcança misericórdia. Diga comigo: eu confesso e deixo e alcanço misericórdia. Então eu quero dizer-lhe nesta manhã: Cristo não é uma opção. Cristo é a sua única salvação. Diga a alguém que está perto de si: Cristo não é uma opção. Ele é a nossa única salvação. E eu quero dizer-lhe isto antes de terminar. Muitas pessoas desprezam o Evangelho porque conhecem apenas como algo bonito, que promete uma vida com mais conforto e alegria. Como se sentem felizes com a sua vida, não veem a necessidade de tornar a sua vida parecida com Cristo. E muitas pessoas veem assim como uma história bonita, mas eu digo-lhe, irmão, hoje nós precisamos de entender o que é que foi conquistado na cruz para nós. Eu vou dar-lhe aqui uma ilustração que eu li e que eu creio que é uma forma muito interessante de nós percebermos o Evangelho. Às vezes as pessoas pensam que Jesus é como uma mochila revolucionária que é distribuída pela hospedeira no momento do voo. Você precisa colocar esta mochila e com ela o seu voo vai ser mais tranquilo e feliz, diz a hospedeira. E o passageiro recebe com gratidão, põe a mochila, mas depois percebe que a viagem não ficou muito mais feliz. Pelo contrário, fica incómodo levar aquela mala. Então ele desiste e não leva a mochila. Está a ver esta situação? Agora imagine uma segunda situação. A hospedeira de bordo diz assim ao passageiro: quem é você? Pode ser? Vocês podem ser os passageiros do avião, vocês acabam de entrar no avião. E eu sou a hospedeira e digo-vos: olá a todos. Senhores, sinto muito, mas o nosso avião vai cair. O combustível está a acabar. A cada segundo que passa, nós estamos mais perto de espatifar-nos no chão. Mas eu tenho uma mochila com um paraquedas que pode mudar o seu destino. E daqui a alguns instantes vamos abrir a porta e você pode saltar do avião. Gostaram do avião? Sabe, eu tenho a certeza que vocês, com esta conversa, agarrar-se-iam a essa mochila. Se eu aparecesse a vocês a dizer: olha, leva esta mochila, vai ter uma viagem fantástica, muito mais feliz e mais calma. Você punha a mochila, estava no avião e com o passar do tempo é desconfortável. E tira a mochila, porque não acha importante. Mas numa outra situação, se eu lhe apresentasse a verdade, que era: olha, o avião vai cair, vai despenhar-se, vamos todos morrer. Mas se você coloca a mochila com um paraquedas, você vai sobreviver. Aí nós pegaríamos nessa mochila e mais facilmente nós não a largávamos, porque nós queríamos sobreviver. É verdade? Eu quero dizer uma coisa. Nós precisamos de perceber o quanto precisamos daquilo que Jesus alcançou para nós na cruz. Porque eu não quero assustá-lo, mas eu quero dizer: o avião está a cair. E Jesus é o nosso paraquedas. Você e eu não temos controle sobre a vida, irmão. E nenhum de nós caminha para ser mais novo. Já se apercebeu disso? Nenhum de nós. Jesus é esse paraquedas, porque nenhum de nós tem controle sobre a vida.
Muitas pessoas estão a lutar pela vida de formas muito distintas. Estão a tentar chegar a Deus de muitas formas. Até vou enumerar algumas. Talvez você já tenha visitado o espiritismo, a adoração a imagens, a bruxaria, o horóscopo para saber a sua vida. E elas não são senão formas das pessoas encontrarem resoluções para os seus problemas, tentarem encontrar alguma direção para a vida. E a Bíblia fala-nos disto. Eu quero que vocês vejam Isaías 46, versículo 5. Eu vou ler-vos e vocês vão ver se vocês próprios não se identificam com isto. E Deus está a dizer assim a nós hoje: a quem vocês me compararão? Que imagens usarão para me representar? Alguns gastam o seu ouro e a sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um Deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros e quando o põem no lugar, ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas das suas aflições. Não se esqueçam disto, tenham-no em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembrem-se do que eu fiz no passado, porque somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Diz Deus, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois eu faço tudo o que desejo. Diz o versículo 11, chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra as minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso que está longe da justiça. Pois eu estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar a minha glória a Israel. Veja como Deus está a dizer-nos como nós somos enganados quando procuramos outras formas de alcançar respostas na vida. Ele está a dizer-vos, vocês fazem imagens, fazem orações a elas, mas elas não vos podem responder. Amém? Elas não vos podem responder. Vocês procuram outras formas de chegar até mim, mas não há resposta, porque só eu sou Deus. E sou eu que faço cumprir os meus planos e os meus propósitos. Então Deus, através da sua palavra, Ele já nos disse qual é a forma de nós chegarmos até Ele. Diga comigo, Jesus, que é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando Jesus vai à cruz por nós, Ele dá a sua própria vida e o castigo que nos cabia a nós estava sobre Ele. E dessa forma, os nossos pecados foram apagados. Sabe, a palavra de Deus diz que Ele cancelou a cédula que era contra nós. A cédula, alguns já terão tido uma cédula, era onde estava a identificação da pessoa, certo? A identidade da pessoa. Mas a Bíblia diz que Deus apagou a cédula que era contra nós, os registros que havia contra nós. Quando Jesus vai à cruz, Jesus faz algo maravilhoso com essa cédula que era contra nós. Diz que cancela a nossa dívida. Eu quero dizer, não importa a tua condição, o teu estado, quando tu vens a Jesus, confessas os teus pecados, deixas, alcanças a misericórdia de Deus. Quando recebes Cristo em tua vida, algo novo sucede dentro de ti. Há uma nova identidade para ti. E sabe, eu quero dizer só mais uma coisa. A vida que nós vivemos aqui é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Sabe, irmão, o tempo que Deus nos dá aqui na terra está contado, sim ou não? Mas depois disto, há uma eternidade. Eu quero que você diga comigo, eternidade. Sabe, todas as pessoas, elas, não sei se vocês já se aperceberam, mas elas, há uma sede no homem pela imortalidade. Por isso muitos cientistas, muitas pessoas estudam como descobrir o elixir da vida. A forma de nunca morrer. Sim ou não? Já ouviram falar disto? Porquê? Porque dentro de nós Deus colocou a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade.
Deus destinou-nos segundo a sua imagem para viver eternamente. E eu quero dizer-lhe, se a vida aqui na Terra oferece muitas opções, a eternidade só nos dá duas. Eu não quero assustá-lo nesta manhã, mas era mau para mim hoje, se eu não contar a verdade a cada um. É que a eternidade só tem duas opções, o céu ou o inferno. Você e eu podemos não gostar, mas esta é a realidade. A sua vida aqui na Terra pode dar-lhe muitas opções. Você não quer Deus, não quer Deus. Você quer isto, quer aquilo. Luta, faz. Mas a eternidade você não domina, não controla. E eu quero dizer-lhe, o seu relacionamento com Deus aqui vai determinar o seu relacionamento com Ele na eternidade. Se você aqui na Terra aprende a amar a Jesus, a confiar nele, você é convidado a passar a eternidade com Ele. Vou deixar-vos uma frase dita por C.S. Lewis que diz: existem dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Há aquelas pessoas que dizem, Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus está a dizer, ok, seja feita a tua vontade. Meu irmão, entenda neste dia, a decisão está connosco, a decisão é nossa. Tragicamente, muitas pessoas terão que suportar a eternidade sem Deus, porque escolheram viver sem Ele neste mundo. Então, quando nós compreendemos que a vida é muito mais do que aquilo que nós vemos aqui e agora, nós começamos a olhar para a vida de uma forma diferente. Eu quero dizer, quando você entende a eternidade, os problemas já não são iguais para si. A questão do perdão é algo muito importante para si. Há coisas que perdem o interesse e outras que ganham mais interesse. Então, a morte não é o fim, mas é a transição para a eternidade. No seu livro Uma Vida com Propósitos, creio eu, de Rick Warren, ele disse: cada ato da nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Cada coisa que nós fazemos aqui nesta terra faz soar algo na eternidade. A decisão hoje que você toma por Cristo soa na eternidade. A decisão que você faz hoje de desprezar o amor de Deus soa na eternidade. Eu quero chamá-lo hoje, porque eu não estou a falar só para pessoas que me estão a ouvir pela primeira vez ou que estão a ouvir pela primeira vez o Evangelho. Eu quero dizer que qualquer um de nós tem que perceber que só há um caminho para chegar a Deus. E que a nossa vida tem que estar firmada em Jesus, se um dia queremos viver no céu com Deus. Simples assim. Posso ouvir um amém? A nossa existência na Terra não é em vão. Há um sentido, há um propósito e há um plano para a sua vida. Eu quero convidá-la a ficar de pé nesta manhã. Vamos ficar de pé juntos. E eu queria pedir que você se virasse para alguém que tem perto de si e pudesse dizer-lhe isto com todo o seu amor, de forma também a ajudar-nos uns aos outros. Diga-lhe assim: a tua existência nesta terra não é em vão. Há um sentido, há um propósito e há um plano para a tua vida. Nós não nascemos por acaso. Diga-lhe assim ainda que tu não tenhas sido pensada ou planeada pelo homem, Deus pensou em ti antes de criar o mundo. Agora vire-se para o outro, pode ser? E diga-lhe: Deus ama-nos e a nossa criação foi por amor. E o nosso resgate foi exatamente pelo mesmo motivo: amor. Agora vire-se para o outro. Assim eu vou obrigar-vos a falar com muita gente hoje. Diga-lhe assim: o pecado afasta-nos de Deus. O pecado é como um abismo que foi criado pelo próprio homem através da desobediência e que não nos permite chegar a Deus. Agora vire-se para o outro. Procura aí alguém, vamos. Diga-lhe assim: mas o amor que Deus nos tem fê-lo oferecer
o seu Filho amado, o seu único Filho, Jesus, para morrer por nós e levar sobre Ele toda a iniquidade que havia sobre nós. E isso trouxe perdão, salvação, restauração, libertação, cura à nossa vida. Agora vire-se para o outro. Vire-se lá para o outro e diga-lhe o que é que nós precisamos de fazer. Reconhecer que somos pecadores, que estamos longe de Deus, e aceitar o desafio de crer no que Jesus fez por nós. Pedir perdão pelos nossos pecados, deixar tudo o que lhe desagrada e aceitá-lo na nossa vida. E agora vire-se para si mesmo e diga assim: eu tenho que saber isto. A vida não diz respeito a mim, mas a um plano e a um propósito superior de Deus em relação a todos nós. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deste a tua vida por mim, e tu deste tudo por mim. Deixe que este